Olá, que alegria podermos estar juntos para mais um encontro com a palavra. Seja muito bem-vindo. Mais uma vez nós vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 17 do Evangelho de João. Estamos quase terminando o resumo deste importante capítulo da magnífica oração do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos primeiros 5 versículos desta oração, Jesus pede ao Pai por si mesmo, por sua obra e por sua vida. Na segunda parte desta oração, dos versículos 6 a 19, Jesus ora pelos 11 apóstolos e na terceira Jesus pede por aqueles que viriam a crer através do ministério ou da pregação dos apóstolos. Isso quer dizer que Jesus estava orando por 2000 anos da história da igreja. Nesta terceira parte da sua oração, Jesus está orando por mim e por você. Neste resumo do maravilhoso capítulo 17 de João, a oração do Senhor, enfocamos a primeira parte desta oração buscando as respostas para as perguntas chaves do estudo do Evangelho de João. Quem é Jesus? O que é fé? O que é vida? Fizemos isso com a primeira parte, com a segunda parte no último programa. E no programa de hoje faremos a mesma coisa com a terceira parte da oração do Senhor, que vai dos versículos 20 a 26. Agora, à medida que você acompanha conosco a leitura desse texto, procure identificar as respostas para as perguntas: quem é Jesus, o que é fé e o que é vida. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Nesta terceira e conclusiva parte desta oração, o Senhor pede não apenas pelos apóstolos a quem ele tinha recrutado, levado à vida eterna, treinado e ensinado durante 3 anos, mas também pede por aqueles que viriam a crer através da palavra deles. Isto quer dizer que Jesus estava orando por todas as gerações da história da igreja séculos à frente. Nesta passagem, Jesus está orando pela sua igreja. Vamos buscar as respostas para a pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus? Ele é o Senhor da igreja. Você se lembra do que Jesus disse no capítulo 16 do Evangelho de Mateus? E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Jesus não é apenas o construtor da igreja, ele também está à direita de Deus intercedendo por nós. Jesus tem intercedido pela igreja à direita de Deus há 2000 anos. É isto que constatamos no versículo 20. Ele não orou apenas pelos 11, mas também por aqueles que viriam a crer nele por meio da mensagem dos apóstolos. E a esses podemos entender como todas as gerações que existiriam na história da igreja. Mais uma vez, no versículo 21, deparamos-nos com o tema da unidade. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Esse é um tema muito bonito. Jesus está pedindo que, através de todos estes séculos de história da igreja, todos sejam um. Jesus não está se referindo apenas aos 11, mas à igreja toda, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade é o tema principal, não apenas desta oração, como de todo o sermão da última ceia, conforme já dissemos em estudos anteriores, que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. A unidade que o Filho tinha com o Pai era perfeita. Jesus já havia dito: eu e o Pai somos um. E em várias ocasiões Jesus também falou que esta unidade era a chave de toda a sua pregação e para tudo que fazia na terra. Todas as suas obras de milagres eram resultado do fato de que ele e o Pai são um. A unidade entre Jesus e o Pai representa um modelo para a igreja. E o grande desafio para nós é que sejamos um com o Pai e um com o Filho.
Podemos estar em união com o Filho, com o próprio Jesus. Aliás, como ele ilustrou, não é, no jardim, ao falar da videira e seus ramos. Os ramos da videira estão sempre ligados e conectados a ela, e dela tiram a força que precisam para produzir frutos. Esse é um conceito muito importante. E aqui encontramos mais uma resposta para a pergunta: quem é Jesus? Jesus é o Filho, que é um com o Pai. E sendo um com o Pai, Jesus estabelece um modelo de unidade possível e necessária para termos com Ele, a fim de que sejamos frutíferos neste mundo. No versículo 22, Jesus faz referência à glória que o Pai lhe deu e que ele passou para seus apóstolos e, através deles, para a igreja. No versículo 22, Jesus é doador da glória. Mais uma vez vou lembrar você que uma das palavras preferidas de João é dar. Ele a usa 76 vezes neste evangelho e em sua primeira epístola. Só neste capítulo 17 vezes. Dar, 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 dar. Encontramos esta palavra repetidas vezes nos escritos de João. Ele não usa tanto a palavra graça como o apóstolo Paulo, exceto no primeiro capítulo. Alguns teólogos argumentam que, ao invés de se referir à graça de Deus, João escreve sobre Deus dando e concedendo ao Filho, o Filho dando aos 12 e, através deles, à igreja, e depois a igreja dando e abençoando o mundo perdido. Este é um dos temas desta oração. E aqui temos Jesus como o grande doador de tudo que lhe foi dado pelo Pai. Nesta oração, ele pede que os apóstolos possam passar a salvação para a igreja e a igreja passe para o mundo perdido. Recentemente vi uma placa que dizia assim: neste mundo de dar e receber, poucas pessoas estão dispostas a abrir a mão e doar. O exemplo máximo desta categoria de gente foi o nosso Senhor. Ele estava disposto a abrir o que tinha para nós. Hoje Jesus quer que a igreja seja esta minoria disposta a dar neste mundo de dar e receber. No versículo 22, Jesus é o grande doador. No versículo 23, Jesus é aquele que aperfeiçoa o seu povo. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Jesus ainda está pedindo pela unidade. Existe a unidade vertical e a horizontal. A unidade horizontal só acontecerá da maneira que deve ser se houver a unidade vertical. Eu não sei se você já experimentou este relacionamento de unidade verdadeira, se você já participou de uma verdadeira comunidade. Koinonia é a palavra grega para comunhão. A fonte desta ideia de unidade, de koinonia, de comunidade, é a união vertical com Cristo. Se a unidade com Cristo for como deve ser, então poderá haver unidade sobrenatural na terra entre aqueles que têm esta unidade com Ele. Mas todos sabemos que a unidade existente entre o povo de Deus é imperfeita. No versículo 23, a oração de Jesus é para que um dia haja esta unidade perfeita. Jesus pede que eles formem uma unidade perfeita. Poderíamos pensar, baseando-nos no significado do termo original grego, que a palavra plena significa finalidade ou fim desta proposta de unidade. Segundo alguns teólogos, Jesus está falando sobre eternidade. Na eternidade, eles estarão em uma unidade perfeita com Jesus e em uma unidade perfeita com todos aqueles que estiverem completamente unidos a Jesus. Outros teólogos acham que Jesus está se referindo ao céu. Em citações desta unidade anteriores a esta, o pedido de Jesus foi para que o mundo cresce. Mas aqui, quando ele fala sobre essa plena unidade, é para que o mundo saiba, quer dizer, tenha certeza. Portanto, pode ser que Jesus esteja falando que um dia a unidade com eles será perfeita. E daí a unidade entre eles será perfeita. E quando isso acontecer, o mundo saberá. Eles não vão apenas crer, eles saberão que as unidades vertical e horizontal são uma realidade. Parece que no versículo 24 Jesus está falando sobre o estado eterno. Ele diz: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Nesta oração Jesus pediu e rogou várias vezes. Observamos isto nos versículos 9, 15 e 20. Mas no versículo 24, Jesus diz: quero. O Senhor quase nunca manifesta a sua própria vontade.
Pelo contrário, ele disse, não procuro agradar a mim mesmo, mas àquele que me enviou. Mas o versículo 24 é diferente. E Jesus afirma que existe algo que ele quer. Ele diz, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Lembre-se que no capítulo 14, durante a última ceia, Jesus disse, não se perturbe o coração de vocês, porque existe um lugar, apenas creiam em Deus e em mim quando digo que existe um lugar, e não se perturbe o coração de vocês. Talvez seja a esse lugar que Jesus esteja se referindo no versículo 24, quando diz, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, se referindo ao estado eterno, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Portanto, neste versículo temos uma resposta para a pergunta, quem é Jesus? Ele é o Jesus na forma celestial, que torna a unidade plena e perfeita, que mostra a glória de uma maneira perfeita para aqueles que o Pai lhe deu durante todos os séculos de história da Igreja. Podemos concluir que esta oração de Jesus foi respondida. Ele é aquele que estará conosco na eternidade. Esta é uma boa resposta para a pergunta, quem é Jesus? Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço e estes sabem que me enviaste. Neste versículo, o versículo 25, Jesus é aquele cujo coração pesa pelo mundo. Ele menciona a palavra mundo 18 vezes nesta oração. E mesmo que ele diga que não pede pelo mundo porque o mundo não o conhece, ele ora pelos seus porque eles conhecem a Deus. Jesus está orando pelo veículo através do qual o mundo seria alcançado. Por isso podemos dizer que Jesus está orando pelo mundo, e neste versículo ele é o Filho enviado ao mundo por causa do amor do Pai pelo mundo. E Jesus também tem a mesma consideração pelo mundo. Sabe que ainda temos muitas respostas a obter na oração do Senhor. Por isso, estou convidando você para estar conosco no próximo encontro com a palavra. Deus lhe abençoe. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.